Oi gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e estamos de volta, finalmente. E para começar nessa nova temporada de novos conteúdos, eu vim falar sobre um assunto muito importante, que era algo que eu queria ter falado bastante tempo, mas que agora talvez seja o momento certo, provavelmente. O assunto então é sobre a desconstrução. Mas espera aí, eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero chegar nisso. Qual é a necessidade da desconstrução, né? Eu entendo que a vivência que a gente tem hoje em dia em sociedade, ela é muito complexa, a gente passa por uma série de coisas, a gente vive diversos contextos com diversas pessoas o tempo todo. Seja escola, trabalho, faculdade, e a cada momento a gente conhece pessoas que acrescentam alguma coisa na gente, ou nós temos vivências pessoais que fazem com que a gente tenha alguns caminhos já selecionados na vida, né? Então, assim, quanto mais a gente passa por coisas na vida, mais pontos são criados nas nossas histórias e através disso a gente tem coisas a desconstruir, porque nem sempre são visões nossas. É uma pauta importante e séria justamente porque a nossa vida hoje em dia compreende uma série de coisas, compreende uma série de momentos, compreende uma série de vivências, e se a gente se mantém o mesmo mediante a tudo que acontece com a gente ou segue reproduzindo coisas que a gente está cansado de ver, a gente não muda. E é importante que a gente cresça e evolua para que não aconteçam casos como os estupros de Hollywood, para que a gente não tenha situações como Me Too, para que a gente não veja casos de homofobia acontecendo o tempo todo. A desconstrução ela atua justamente nesse momento onde as pessoas precisam entender um pouco mais sobre elas mesmas para não se permitir reproduzir coisas ruins, saca? A relevância disso tudo é que dificilmente uma pessoa que se desconstruiu por conta de entender que ela não precisa ser do jeito que ela vai voltar a ser da maneira como ela é. Ela vai enfrentar com certeza um caminho bem tortuoso. Vão ter inúmeros momentos de dificuldade, vão ter uma série de coisas que vão corroborar para isso. Mas a partir do momento que ela decide entender um pouco mais, é melhor porque isso abre o caminho para outras coisas, sabe? Abre a mentalidade para outras formas que são mais importantes. Abre para novos pensamentos, novas jornadas que traduzem melhor o que a pessoa é de fato. E o que deve ser levado em conta nisso tudo é que quanto mais complexa ou quanto mais simplória for a vida da pessoa, né, a gente trabalha com os extremos aí, mais coisas a desconstruir ela vai ter. Por exemplo, quanto mais fechada ela tem a vida, sem tantas experiências, sem noção de mundo, sem diversidade, sem N outras coisas, ela vai precisar abrir o mundo dela para entender que as coisas são como elas são. Só que em contrapartida, se você tem um universo muito aberto, onde você teve muitas interferências, é importante que você entenda como essas interferências atuaram em você. Porque às vezes você pode estar carregando coisas que são dos outros e não são suas. E isso impacta na nossa vivência, né? A gente vai reproduzindo. O ser humano ele é uma máquina de reprodução em alguns aspectos. Então isso é natural que seja um comportamento humano conhecido e que a gente fique fazendo isso constantemente. E existe caminho? Não, lógico que não. Todo mundo tem seu caminho, todo mundo tem sua vivência. O meu caminho não é igual ao seu, que não é igual ao do Matheus, que está me ajudando a gravar o vídeo. Oi. Dá oi, Matheus. Oi. Não é igual a de absolutamente ninguém. Sabe, quanto mais a nossa vida se torna específica, né, porque ela de fato é específica, a gente tem diferenças de comportamentos e de caminhos, de tudo. Tudo isso vai mudar também conforme as pessoas que te impactam, né, na sua vida. Existe um caminho no sentido de você se cercar de pessoas que te levem a um caminho que você quer chegar de consciência, né, de entender alguma coisa. Quando você se permite entender, aprender alguma coisa, você, né, vai chegando em alguns lugares. Então, assim, é importante que você se cerque de pessoas assim. Mas um caminho trilhado, já premeditado de como chegar, o que fazer ou como ser, logicamente ninguém vai ter, porque cada um tem o seu. E não existe um ser fixo, final, porque você vai sempre estar em busca de uma construção nova e nova e nova e nova. Porque, né, a graça da coisa é justamente essa. Então é a capacidade de você olhar quanto em mim tem de coisas que eu me orgulho, tem de coisas que eu gosto, tem de coisas que eu entendo, quanto tem de coisas que eu preciso de alguma forma repensar a forma de viver, sabe? Porque nessas a gente tá reproduzindo essas coisas que nem sempre são tão boas, sabe? E quando se trata dos outros,
a gente precisa lembrar também de 2 pontos, né? O primeiro deles é como o impacto do outro está afetando a minha vida. Como entender o outro me leva para uma percepção melhor de vida, por exemplo. É saber como isso agrega para você. E como isso agrega é muito particular, é muito específico, né? E também o outro ponto, né? O segundo ponto para falar sobre os outros é entendendo que cada um tem seu momento, cada um tem seu despertar, cada um tem sua fonte de inteligência disso. Tem gente que não vai chegar no mesmo patamar que você, tem gente que não vai entender a mesma coisa que você, porque desconstrução não é um projeto pronto, não é algo que você compra, é algo que você adquire. É algo que você vai se fazendo entender ao longo do tempo. É lógico. Você não chega e acorda desconstruído de um dia para o outro. Seria maravilhoso se as pessoas fizessem isso, né? O tanto de casos de violência por morte por homofobia, violência doméstica, o quanto de situações de masculinidade tóxica reduziriam se a gente tivesse uma desconstrução assim instantânea, mas não é o caso ainda. Importante também é lembrar que assim, não é motivo de biscoito. Se uma pessoa está se desconstruindo e ela está aplicando isso de forma notável, né, nos comportamentos dela, se ela mostra ao longo do trajeto dela de que ela está de fato desconstruindo, tipo Terry Crews, que desenvolveu um caminho incrível, né, de desconstrução e de mostrar isso para as pessoas sobre o quanto a masculinidade tóxica afeta os homens, principalmente os homens negros, né? Então assim, eu acho que esse tipo de coisa é louvável que a pessoa esteja fazendo por ela mesma. É importante que ela faça isso para justamente melhorar o ambiente ao redor dela, mas isso não é um motivo para ela receber biscoito de graça. Biscoito a gente não dá por desconstrução. A desconstrução ela é obrigação enquanto ser humano. E eu falo obrigação enquanto ser humano pela necessidade que a gente tem de entender que as narrativas mudam o tempo todo. A gente nunca vai se manter o mesmo. E com a velocidade que as coisas mudam, não dá pra gente ficar pensando com pensamentos atrasados, porque uma hora eles engolem a gente. A gente vê por aí como tem sido os momentos que muitas pessoas estão sofrendo linchamentos virtuais justamente por não trazer um pensamento atualizado para as questões. Por isso que é muito importante a gente ouvir os outros, a gente ter discernimento, ter base, ter referências e reflexos próximos nossos, para que a gente não fique perpetuando coisas que não fazem mais sentido, sabe? A nossa criação ela é pautada em coisas antigas, coisas que vieram de lá de trás. Se a gente não para pensar nisso e reproduz uma versão nova daqui pra frente, a gente vai repetir os mesmos conceitos que ficaram lá atrás. E é o que a gente quer. A gente quer passar por isso ainda hoje? A gente quer ser refém das coisas que não fazem mais sentido? Lógico que não. Tomar conhecimento é importante porque conhecimento transforma. E quando você se mostra apto a conhecer novas jornadas que sejam diferentes da sua e tope desconstruir coisas que você acredita que são já solidificadas na sua vida, você começa a entender o mundo de uma forma diferente e aproveitar ele de uma forma diferente. São pequenos ajustes que você vai fazendo na sua vida para, de fato, contemplar mais coisas. Você não precisa ser a mesma pessoa que você era por ser algo que você aprendeu. Você pode se tornar uma pessoa cada vez melhor a cada vez mais tempo. E esse papo tá muito tilelê, eu entendo que pareça e soe desse jeito. Mas é porque eu acredito que realmente, à medida que a gente se propõe a fazer coisas novas, entender a gente de maneira diferente, a gente cresce e chega nos lugares onde a gente tem que chegar. E isso foi só um insight que eu gostaria que vocês levassem, tá? Bom, esse foi o Vamos Falar comigo, tá? E eu espero que vocês levem esse vídeo no coração, eu espero que se inscrevam, que gostem e que compartilhem com as outras pessoas, lógico. E semana que vem a gente tá aí com mais um vídeo, beleza? Até mais.